Os operadores aritméticos que eu vou utilizar são operadores de soma, que eu utilizo o sinal de mais, conforme mostrado na figura. Aí, como exemplo, uma operação de 5 mais 3, eu utilizei o sinal de mais para representar o operador soma. O sinal de subtração, o sinal de multiplicação, eu uso o asterisco, né, para representar a multiplicação. A divisão, eu tenho que observar uma coisa. Eu tenho dois tipos de divisão a serem feitas nos meus algoritmos ou programa. Eu posso fazer uma divisão chamada uma divisão real, onde eu faço uma operação matemática até o seu final, e eu tenho uma divisão chamada uma divisão inteira. Numa divisão real, eu faço uma divisão como qualquer outra. Após o quociente, né, não for possível mais fazer a divisão, eu faço a inserção de zeros e vou continuando a operação até o seu final. Já numa divisão inteira, eu não posso fazer isso. Da feita que eu não houver mais possibilidade de eu fazer a divisão, a operação para por aí. Então, como exemplo, se eu fizer uma divisão real de 5 por 2, como mostrado na figura, vai dar como resultado 2,5. Mas se eu fizer uma operação de divisão inteira de 5 por 2, onde eu uso, né, como sinal o operador div, vai dar como resultado 2. Por quê? No momento que sobra 1, eu não tenho mais como fazer a divisão usando esse operador. Então a operação termina aí. Então eu vou ter como quociente o 2 e vou ter um resto dessa operação. Outro operador aritmético, um específico agora para utilizar com números inteiros, é o resto da divisão inteira, o operador mod. Quando eu quero obter como resposta o resto da divisão inteira, eu utilizo o operador mod. Aí um exemplo, como mostrado na figura, eu vou pegar o 5 e colocar o operador mod, né? 2, ou seja, eu quero o resto da divisão de 5 por 2, eu obtenho como resposta o valor igual a 1. Então, toda vez que houver necessidade de eu ter como resultado o resto de uma divisão inteira, eu só tenho nesse caso em divisões inteiras, eu posso utilizar o operador mod. Quando houver necessidade de realizar uma potenciação, eu utilizo como operador dois asteriscos, um seguido do outro. Aí, como exemplo, 4 elevado ao quadrado, então é uma potência, aí eu coloco os dois operadores, conforme mostrado na figura, seguido do número 2. E segue a regra matemática. É importante que todos os meus algoritmos ou programas seguem a regra matemática. Então, por exemplo, todo número elevado a 1 vai ser igual ao próprio número, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1 e assim sucessivamente, conforme mostrado no exemplo. Outro operador aritmético que fatalmente eu vou utilizar é o operador da raiz quadrada, que eu vou representar pela palavra raiz, conforme mostrado na figura, seguida de parênteses, onde dentro do parênteses eu coloco qual o valor ou qual o identificador vai receber aquela operação. Aí um exemplo, raiz de 25, eu vou ter como resultado igual a 1. Aí eu tenho que lembrar uma coisa importante. Só é possível calcular a raiz quadrada, eu só tenho resultados reais de números positivos, ou seja, a partir do zero, de 0 para frente. Números negativos eu não tenho, né, raiz quadrada real, eu só tenho números imaginários. Então eu tenho que ter um cuidado no momento de utilizar esse operador para somente realizar a operação se houver possibilidade de ser executado. A prioridade de operadores. Ora, você vai criar várias expressões contendo os operadores matemáticos, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. E a prioridade de operadores vai seguir exatamente o que manda a matemática. Primeiro, a realização de tudo que está entre parênteses ou colchetes, que eu posso utilizar também na criação das minhas expressões, e também
Em seguida, eu vou utilizar as operações de multiplicação, potenciação e divisão, seguido das operações de soma. Então, eu tenho que observar com muito cuidado na hora de montar a expressão, porque se eu não coloco parênteses ou colchete para dividir o que eu quero, fazer, separar qual a sequência que vai ser executada, ele vai seguir a regra matemática. Primeiro executar as operações de potência, multiplicação e divisão, seguido das operações de soma e subtração. E as expressões lógicas? As expressões lógicas são aquelas que eu tenho como resultado operadores do tipo verdadeiro ou falso. Na realidade, uma operação lógica nada mais é do que uma comparação que eu vou fazer entre duas expressões ou entre dois identificadores, e eu vou ter como resposta nessa operação o valor falso ou verdadeiro. Para isso, eu preciso utilizar alguns operadores. Em expressões lógicas, os operadores que eu vou utilizar são, vejam na figura, o operador de igual, que representa igual a, aí por exemplo, 6 é igual a 5, aí eu vou ter como resultado falso. 9 é igual a 9, eu vou ter como resultado verdadeiro. Lembre-se, operações lógicas, eu tenho sempre como resultado o falso ou o verdadeiro. O diferente, conforme mostrado na figura, o diferente eu utilizo o sinal de menor e de maior, um seguido do outro. Representa diferente de. O sinal de maior que, eu utilizo o sinal de maior, conforme o exemplo. 6 é maior do que 5, verdadeiro. 9 é maior do que 9, falso. O sinal de menor, eu utilizo o operador de menor. O sinal de maior ou igual, eu utilizo o sinal de maior seguido do sinal de igual. Vejam que essa representação é muito diferente da representação que nós costumamos usar na matemática, Então eu utilizo uma representação específica, conforme mostrado na figura, quando eu quero representar o maior ou igual. Do mesmo modo, o menor ou igual, que eu represento com o sinal de menor seguido do sinal de igual. Aí, claro, ele vai fazer, nesse caso, dois testes. Ele vai perguntar, por exemplo, maior ou igual? 6 é maior ou igual a 5? Ele vai perguntar se 6 é maior do que 5 ou se 6 é igual a 5. Então, ele pergunta se um é igual ao outro ou se é maior do que o outro. Então, são duas operações que são realizadas. Com duas operações realizadas, eu vou ter que pegar o resultado dessas duas. Como é ou, eu vou ter como resultado final um deles. Se um for verdadeiro, toda a operação será verdadeira. Outras expressões lógicas que eu vou utilizar, outros operadores lógicos que eu vou utilizar, são os operadores e ou não. Então eu posso utilizar o e, que representa a operação de conjunção. Eu vou analisar dois grupos de expressões. Posso utilizar o operador de disjunção, que é o ou. Aí eu posso perguntar se algum grupo de expressão ou outro é verdadeiro ou falso. E eu posso utilizar a negação. Posso dizer não a uma determinada expressão. Então, fatalmente, nos seus algoritmos ou programas, você vai utilizar operadores lógicos de conjunção e disjunção e de negação.